Temos mais 10 minutos para concluir a pauta e encerrar a sessão. Obrigada, deputada Renata. Muito obrigada, deputada Tia Ju. Sempre um prazer vê-la presidindo os trabalhos. Quero aqui cumprimentar os alunos do colégio. É bom que vocês estejam aqui, porque esse é um espaço também onde a gente defende o processo pedagógico de reconhecimento à escola para a liberdade, para o reconhecimento também da possibilidade e potencialidade que a gente tem dos nossos alunos nas favelas e periferias, que muitas vezes são impedidos de chegar na escola porque teve uma operação policial. Mais que isso, muitas vezes não chegam vivos na escola, como aconteceu com Marcos Vinícius, assassinado no Complexo da Maré aos 14 anos. Então, quando falamos de violência na escola, a gente tem que fazer duas diferenciações que, para mim, são fundamentais, aí discutindo a indicação legislativa dos deputados aqui da casa. Uma coisa é você falar de segurança na escola de um ponto de vista policialesco, de colocar mais armas perto das crianças, perto dos adolescentes. A outra coisa é você discutir segurança na escola a partir de processos de cultura de paz, de pedagogia que enfrente a realidade da violência que temos não só dentro da escola, mas ao redor da escola, de maneira concreta, de maneira responsável, de maneira a olhar, por exemplo, aquele professor, aquele diretor, aquela merendeira na escola, como uma comunidade escolar que podem, sim, apresentar soluções importantes para os desafios colocados cotidianamente. E aqui a gente precisa lembrar, a gente teve 2 anos enfurnados aí num abismo com a Covid-19 desafiando a nossa população. Foram 2 anos que a gente não teve as aulas regulares e que esses alunos estão retomando a um cotidiano de sala de aula que é desafiador. Desafiador porque quando a gente está aqui defendendo uma cultura de paz, tem gente que vai defender uma cultura de morte, de ódio, de combate ao outro, e não a cultura da tolerância, do reconhecimento, da responsabilidade, do reconhecimento também da potencialidade na escola, na sua estrutura. E aí, senhora presidenta, eu espero que possamos também fazer aqui o debate sobre o projeto de lei que eu apresentei também tratando disso, que cria o programa de enfrentamento à violência contra a escola a ser instituído pelo governo do Estado. Nesse programa, senhora presidenta, nós trazemos esse conceito de cultura de paz. Por que isso? Porque entendemos que a lógica de superação da violência, ela só vai vir a partir do reconhecimento que essa violência, combatida com mais violência, não trará resultados concretos para a nossa sociedade. Mais violência não leva segurança para ninguém, nem para dentro da escola, muito menos para fora da escola. Então, a escola, que sempre foi um solo sagrado de potencialidade de reconhecimento da nossa juventude, das nossas crianças, ali perfilando e se tornando sujeitos políticos nessa sociedade, virou também um flanco importante de ódio, de cultura da eliminação do outro, de cultura e tentativa de deslegitimar o outro, de ofender os outros. Então, toda a lógica de bullying, toda a lógica de tentar diminuir as pessoas, foi liberado e liderado nos últimos governos, no último governo em especial, que tratou a questão das armas, para quem quisesse, como algo para assegurar a segurança das pessoas, quando a gente não viu isso acontecendo. A gente viu, por exemplo, crianças dentro da escola pegando as armas do pai, que conseguiu uma arma também com os CACs. Sabe o que é CAC? Caçador, atirador, colecionador. E quem distribuiu essas armas? O governo Bolsonaro, no último período. A gente teve novos civis armados. Então, sem dúvida nenhuma, novos civis armados é sim um problema para as escolas, é sim um problema para as mulheres, visto que 25% dos feminicídios são por armas de fogo, e armas muitas vezes legalizadas. Então, se a gente quer também explorar e trazer o debate sobre a cultura de paz, a gente também precisa entender que mais armas não vai ser mais segurança para ninguém. Isso significa dizer que se tiver alguém armado da escola, seja quem for,
a gente tem um problema concreto. E isso não vai trazer e não vai eliminar a possibilidade de novas violências. E aí, o nosso projeto também fala e traz a perspectiva do desenvolvimento e o compromisso por soluções que sejam pacíficas de conflito, estimular a escuta nessa sociedade tão intolerante que não ouve o outro, porque, na verdade, o que a gente viu aqui são os donos da verdade, dizendo que são a luz, a verdade e a vida para tentar te convencer. Mas você que tem filho na escola, sabe do seu coração apertado a cada momento de operação policial. Mas você que mora na favela e na periferia, que é 1/3 da população do estado do Rio de Janeiro, sabe o que é ter um filho, muitas vezes, tendo a possibilidade de levar um tiro na cabeça, como aconteceu ontem em São Gonçalo, a caminho da escola, o Luiz Davi. Então, a gente sabe que toda a lógica de insegurança pública na nossa sociedade é construída. E aí, senhora presidenta, eu quero falar de orçamento, eu quero falar de dinheiro, porque prioridade política, ela é a prioridade orçamentária desenvolvida para determinado fim. A gente teve no orçamento do Estado do Rio de Janeiro, apresentado pelo governador Cláudio Castro, 10,8 bilhão para a segurança pública, ou seja, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. 80% desses recursos são para pagamento de pessoal. Os 20% que restam são para a compra de novos equipamentos. Não são, como a gente viu e discutimos aqui no último ano, orçamento que privilegiam a inteligência, a informação, a estratégia e a tática para evitar que tiroteios ocorram perto das escolas e que inviabilizam o entorno da escola, como aconteceu com Maria Eduarda, dentro de um CIEP em Acari, que levou 4 tiros, comprovadamente dado pela polícia. Foi a investigação que mostrou isso. Maria Eduarda foi morta com 4 tiros na quadra de esporte, num CIEP na favela de Acari. É disso que a gente está falando aqui. Não tem possibilidade da gente não ter uma polícia que seja, assim, reconhecida nos seus benefícios, para concluir, que seja, hoje não, senhora presidente, que seja conduzida também na GRAM, porque quem estava defendendo aqui as viúvas dos policiais éramos nós, inclusive apresentando indicação legislativa para que o governador pague essas viúvas, porque está querendo também inviabilizar a vida dessas mulheres que tiveram seus companheiros assassinados e que hoje é o governador do estado que diz que a polícia é herói quando atira. Mas quando morre, esse policial deixou de ser herói e a sua família vai viver na miséria porque o governador não quer pagar a GRAM. É sobre isso que a gente está falando. Então, eu concedo a parte ao deputado Yuri, por favor, Deputada, muito breve. Renata, não Questão de dá ordem. tempo mais, porque o tempo... Questão de ordem, O Tiago. tempo esgotou. Eu vou Uma questão de cantar ordem. o projeto e deixo Vossa Excelência fazer pela ordem no final, porque realmente o tempo esgotou e a gente tem um tempo regimental. O tempo da Vossa Excelência, deputada Renata, Mas esgotou. se a senhora pudesse conduzir um pouquinho mais de tempo, eu Aí Questão de ordem. eu tenho que aprovar Pois não. a prorrogação. Eu preciso aprovar a Alguém prorrogação. pediu uma questão Eu de ordem. peço. Eu gostaria de Jaju. submeter... Alguém pediu uma Peço questão. prorrogação. Só um minuto, deputado Samuel. Já, Ou não? ao invés de 30 minutos a prorrogação, submeto o parlamento, do autorizo, de prorrogar por mais, ao invés de 30, 45 minutos, para que a gente conclua a pauta e encerre as discussões. Se você aprova, Aprovado. permanece como estão, aprovado. Deputado Samuel, daqui a pouquinho já... Senhora